Semana 7. Esboço. Entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado que conduz à vida. A condição sempre abençoada do reino. Leitura bíblica. AP 2 para 7. Jó 6:57 da manhã, 63. Dia 1. No decreto da Constituição do Reino, Cristo exibiu as duas possíveis maneiras da vida e obra das pessoas diante de Deus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. MT 7:13 da manhã -14. O caminho que conduz à vida é o caminho que conduz a uma recompensa viva em vida. É o caminho, ET 9 para 2, 19 para 9, 23, 22 para 4, meia-noite e 22, o caminho da verdade, 2P2 para 2, o caminho reto, V. 15, o caminho da justiça, V. 21, o caminho da paz, LC 1 para 79. RM 3:17 da manhã, o caminho da salvação, ET 4:17 da tarde, o caminho de Deus, MT 10:16 da noite, ET 6:26 da tarde, e o caminho do Senhor, Jó 1:23 da manhã, ET 6:25 da tarde. O caminho espaçoso que leva à destruição é, segundo os sistemas mundanos, satisfazendo os gostos naturais, para atrair a multidão, para manter uma carreira humana, e para alcançar o empreendimento do homem. MT 1:31 da tarde -33, AP 2:13 da manhã, 20, 17 para 4 -5. O caminho apertado que conduz à vida é, segundo os regulamentos divinos, cumprindo as exigências espirituais, para introduzir os eleitos de Deus, para levar o testemunho de Jesus Cristo, e para levar a cabo a economia de Deus para a edificação do corpo de Cristo. RM 1 para 9, HB 11 para 5 -6, AP 1 para 1 -2, 9 a 10. A maneira ordenada por Deus é ter um viver e obra que são sempre estreitos e apertados, segundo o modelo da vida e ministério indescritíveis do Senhor. Jó 5:19 da manhã, 30, 4:34 da manhã, 17 para 4, 2:10 da tarde, 24, 7:16 da manhã, 18. Nós na restauração do Senhor devemos andar em nosso espírito. Andar em espírito nos restringe, fazendo com que vivamos uma vida cristã normal e nos tornemos crentes vitais e saudáveis, que tomam o caminho da vida para o edifício de Deus. RM 8 para 4, GL 5:16 da manhã, 22:23, 1 terasegundos 5:16 da manhã -18. Devemos aprender a nos restringir em nosso labor segundo a medida da esfera de ação que o Deus que mede todas as coisas, o Deus que governa, demarcou para nós 2:10 da manhã -15. Quanto mais somos restringidos, mais somos regulados. E quanto mais somos regulados, mais somos saudáveis. Ser vital significa ser saudável. Paulo desejava admoestar todo homem e ensinar todo homem em toda sabedoria a fim de apresentar todo homem maduro em Cristo. Paulo não dependia de milagres, mas a sua obra era realizada muito mais segundo a maneira de todo homem. CL 1:28 da manhã -29, ET 8:19 da noite -20, 31. Dia 2. Devemos ficar no caminho da vida, na linha da vida, na manutenção da vida ao desfrutar Cristo como a árvore da vida no fluir da vida para Deus realizar a edificação em vida pelo nosso crescimento em vida. Jó 10:10 da manhã B, AP 22 para 1 -2, EF 4:16 da manhã, 2:21 da manhã -22. Ficamos no caminho da vida ao viver e servir segundo o princípio da vida, não segundo o princípio do certo e errado. Ficamos no caminho da vida ao amar o Senhor ao máximo,
atraindo outros para correr após ele. MC meio-dia e meia, CT1 para 4A. Ficamos no caminho da vida ao comer Jesus mediante ler com oração e meditar na palavra, e ao ministrar a palavra como o Espírito aos outros pelo exercício do nosso Espírito. Jô 6h57 da manhã, 63. EF 6h17 da manhã menos 18. SL 119 para 15 e nota de rodapé, Recovery Version, Júnior 3h16 da tarde. MT 4 para 4, meia-noite e 45, UNCO 2 para 4 menos 5, 13. Ficamos no caminho da vida ao desfrutar o Deus triuno como a lei do Espírito da vida com a sua capacidade divina, RM 8 para 2, Júnior 32 para 39. Ficamos no caminho da vida ao permanecer em Cristo como a árvore da vida no fluir da vida sob o seu encabeçamento e segundo a sua natureza divina, AP 22 para 1-2. Ficamos no caminho da vida ao ser cuidadosos com as pessoas que contatamos e ao ser separados para Deus de qualquer tipo de morte espiritual. Morte selvagem, morte branda ou morte súbita, LV 5 para 2, 11 para 1-40, NM 6 para 6-7. Ficamos no caminho da vida ao viver em ressurreição, na realidade da Igreja como o corpo de Cristo, representada pelo candelabro de ouro, uma árvore da vida de ressurreição. F 1h22 da manhã menos 23. É acento circunflexo X 25 para 31-40, AP 1h11 da manhã menos 12. Dia 3 e dia 4. O percurso ordenado por Deus para a Igreja é o caminho de Filadélfia. Esse percurso ordenado por Deus é o caminho apertado que conduz à vida. A característica dos vencedores em Filadélfia é seu amor fraternal. 3 para 7-8, o amor prevalece entre eles a fim de que eles apacentem as pessoas segundo Deus. 1P5 para 2, cuidando delas com a presença animadora de Deus e alimentando-as com o ensinamento saudável da economia de Deus. EF 4h11 da manhã, 5h29 da manhã, ET 8h28 da noite. A restauração do Senhor com Filadélfia é uma restauração em qualidade, uma restauração da substância original da Igreja, a substância interior de Deus, que é amor. 1 Jó 4 para 8, posicionar-se sobre a base genuína da unidade, a base da Igreja, é escolher amar todos os irmãos. AP 3 para 7a, CF 2 para 4, 7. O Senhor usa a chave de Davi para abrir a porta para a expansão da sua restauração, que é objetivo para nós, mas Cristo também usa a chave de Davi para abrir subjetivamente a porta em nosso ser interior para sermos transformados e edificados, tornando-nos a casa de Deus como uma coluna com o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor. V. 17, 3h12 da manhã, CF 9h22 da noite. O nome do meu Deus indica que a coluna é Deus. O nome da cidade do meu Deus indica que a coluna é a Nova Jerusalém. E meu novo nome indica que a coluna é Cristo num novo significado. O vencedor como uma coluna torna-se Deus em vida e em natureza, mas não na deidade. Ele torna-se um elemento constituinte da Nova Jerusalém e ele torna-se Cristo num sentido novo e segundo a experiência 3h12 da manhã. A Nova Jerusalém é o novo Cristo. Como o aumento e expansão de Deus, nós como a Nova Jerusalém somos Cristo num novo sentido. O novo Cristo não é o mesmo que encontramos nos 4 evangelhos. A noiva, que é o aumento do noivo, é a Nova Jerusalém, incluindo todos os regenerados de Deus. Jó 3h29 da manhã menos 30, AP 21, 9-10. É humanamente impossível sermos edificados em Deus, nos tornarmos um elemento constituinte da Nova Jerusalém e nos tornarmos parte do novo Cristo, mas a lei do Espírito da vida em nós contém um elemento que lida com a impossibilidade. RM 8 para 2, LC 6h27 da tarde, CF
GN 28 para 12-19, Jo 1:51 da manhã. Os vencedores em Filadélfia prestam mais atenção à vida do que à obra, importando-se mais com a qualidade do que com a quantidade, cf. 1 Co 3:12 da manhã, eles têm pouca força, com a percepção de que o que agrada ao Senhor não é fazerem muito por Ele, mas fazerem o melhor por Ele com o que têm, AP 3 para 8, MC 14 para 8. Os vencedores em Filadélfia guardam a palavra do Senhor em seu ministério neotestamentário único, AP 3 para 8, que os introduz no apreço, amor e desfrute genuínos da pessoa preciosa do próprio Senhor Jesus Cristo como sua vida e seu tudo, 2 Co 11 para 2-3. Porque aqueles em Filadélfia guardam a palavra do Senhor, eles são ricos, para com Deus, AP 3 para 8, LC 12:21, ao ler com oração e meditar na sua palavra para estimar a sua palavra em seu coração, F 6:17 da manhã -18. SL 119 para 11, 15. Podemos levantar as nossas mãos para a palavra de Deus, indicando que nós a recebemos calorosa e alegremente, e que lhe dizemos amém, v. 48. Né 8 para 5-6. Os vencedores em Filadélfia não negam o nome do Senhor. Eles abandonaram todos os nomes além do Senhor Jesus Cristo e invocam o nome do Senhor, que é rico para com todos os que o invocam, RM 10 para 9-10, 12-13. Eles confessam abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, FP 2:11 da manhã, e eles não pregam a si mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a si mesmos como os escravos dos crentes por causa de Jesus, 2 Co 4 para 5. A palavra final do irmão Lee aos presbíteros em Anaheim. Os presbíteros precisam amar-se uns aos outros, suas esposas precisam amar-se umas às outras, e eles precisam amar os filhos uns dos outros. Dia 5. Quando fracassa, Filadélfia torna-se Laodiceia. Laodiceia é uma Filadélfia distorcida. Quando o amor fraternal acaba, a opinião da maioria é a opinião aceita. Desde que a maioria esteja a favor, está tudo certo. Aos olhos do Senhor, as características de Laodiceia são mornidão e orgulho espiritual. AP 3:15 da manhã -18. O orgulho espiritual vem da história. Alguns antes eram ricos, e eles acham que ainda são ricos. Eles ainda se lembram da sua história, mas perderam sua vida passada. O Senhor foi misericordioso no passado para com eles, e eles se lembram da sua história, mas agora perderam essa realidade. Eles lembram-se que antes eram ricos e enriqueceram e não tinham necessidade de nada, mas agora são pobres e cegos. Se queremos continuar no caminho de Filadélfia e evitar nos tornar Laodiceia, temos de lembrar-nos de nos humilhar perante Deus. MT 5 para 3, e 57 para 15, GL 6 para 3. Laodiceia significa saber tudo, mas, em realidade, não ser fervoroso por nada. Em nome tem tudo, mas não pode sacrificar a sua vida por nada. Lembra-se da sua glória passada, mas se esquece da sua condição atual diante de Deus. Anteriormente era Filadélfia, mas hoje é Laodiceia, AP 3:15 da manhã -18. A igreja restaurada que se degradou tem o conhecimento das doutrinas acerca de Cristo, mas não tem muita fé viva para participar do elemento de Cristo. Dia 6. As vestes brancas representam a conduta que foi aprovada pelo Senhor. Essa conduta é o próprio Senhor expressado pela igreja e é exigida à igreja restaurada que se degradou para cobrir a sua nudez. O colírio necessário para ungir os seus olhos deve ser o Espírito que unge, Jo 2:27 da manhã, que é o próprio Senhor como o Espírito que dá vida, Co 3:45 da tarde b. A igreja restaurada que se degradou precisa desse tipo de colírio para curar a sua cegueira, cf. Jó 42 para 5-6. Conhecimento morto e vão,
e formas doutrinais tornaram morna a igreja restaurada que se degradou. Ela precisa arrepender-se da sua mornidão e ser zelosa, fervorosa e estar queimando, para, desse modo, ganhar novamente o desfrute da realidade de Cristo. Ao vencedor, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. AP 3:21 da manhã -22. Aqui, vencer é vencer a mornidão e o orgulho da igreja restaurada que se degradou, pagar o preço para comprar os itens necessários, e abrir a porta para que o Senhor entre. Cristo como o único vencedor inclui todos os vencedores. Sentar-se com o Senhor no seu trono será uma recompensa ao vencedor, para que ele participe da autoridade do Senhor e seja um co-rei com ele governando sobre toda a terra no reino milenar vindouro.